Vamos já ver a notícia da Folha sobre o resultado. O STF mantém, próximo print aí, ó, prisões de pai e primo de Vorcaro com divergência de Gilmar. Lembrando que o pai é o Henrique Vorcaro, o primo é o Felipe Vorcaro. E a gente já vai ver em detalhes o voto do Gilmar. Eu vou pular o subtítulo. Pode botar o próximo print, porque eu quero chegar na contestação do André Mendonça. No voto, Gilmar fez críticas à condução do caso. De acordo com ele, há muitas semelhanças entre a Compliance Zero, que investiga a fraude do Master, com a Lava Jato, alvo de críticas duras por parte do ministro. Aspas, é com certa incredulidade e alguma tristeza que me sinto obrigado a registrar. É o próximo print, tá, produção? Já estou nas aspas aqui do Gilmar. Que já há algum tempo as providências adotadas no presente caso vêm guardando semelhanças que não podem ser ignoradas com as iniquidades praticadas na Lava Jato. O Gilmar sempre recorre ao espantalho. Por quê? Porque na Lava Jato a campanha do sistema, com várias vozes na grande mídia, funcionou até porque um dos principais atingidos foi o Lula, que tem um capital eleitoral muito grande. Então, estava muita gente que sempre defendeu o Lula, ou o campo da esquerda, interessada em encontrar problemas naquela operação, para dizer que a força-tarefa estava contaminada, etc. O Gilmar, ele utiliza essas alegações, mesmo antes da Lava Jato, durante a Lava Jato, agora depois da Lava Jato. Só que como a Lava Jato se cristalizou como algo que muita gente não ousa defender, nem em alguns elementos específicos, porque pode ser alvo de críticas, etc., ele usa essa expressão para dizer que qualquer coisa que está de acordo, que está de um jeito que ele não gosta ou que é inconveniente para o grupo dele, é tudo parecido com a Lava Jato. E aí ele continua, abro aspas, desde a adoção de instrumentos de pressão para induzir delações, até estratégias outrora corriqueiras em Curitiba, como o levantamento estratégico de sigilo verificado na manhã de hoje, ao qual retornarei mais à frente, fecha as parênteses meu, ele estava criticando o André Mendonça, que hoje, depois que o Gilmar devolveu a vista, quer dizer, ele tinha pedido vista mais tempo para analisar o processo, e aí pautou o julgamento, o Mendonça foi lá, está devolvendo agora, então vamos retirar o sigilo para todo mundo ter acesso, e aí veio o relatório da Polícia Federal e a imprensa está divulgando aí um monte de notícia com base no relatório, principalmente aquelas que atingem Ciro Nogueira, senador, aliado de Flávio, potencial vice, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, potencial vice pelo menos até outro dia, né? O Ciro Nogueira. E depois eu vou falar mais a respeito desses elementos do relatório da PF. Aí o Mendonça, então, fez isso e o Gilmar ficou com raiva, né? Abro aspas. Parcela considerável das medidas adotadas na Operação Compliance Zero, apesar de apresentada sob nova roupagem, parece igualmente maculada pelo mesmo veso do messianismo persecutório e do uso indevidamente instrumental do processo penal. Fecha aspas. Repare que são as mesmas expressões, os mesmos jargões do Gilmar. É o messianismo persecutório. São essas palavras gatilho para gerar algum tipo de emoção e levar as pessoas a aliviarem essa argumentação pró-acusados, ignorando as condutas gravíssimas que foram apontadas não só sobre o Daniel Vorcaro, mas sobre o pai e o primo dele, das quais eu já falei aqui, inclusive. Próximo print. De acordo com Gilmar, o tratamento dado a Henrique Vorcaro no caso se dá pela relação familiar com o principal investigado, o que destoaria da lógica de proporcionalidade. E olha, isso não é verdade. Você tem argumentos ali do André Mendonça, mas aspas para o Gilmar. No caso concreto, os autos, ou ao menos a parcela a que tenho acesso, autorizam concluir que a excepcional severidade dispensada a Henrique Moura Vorcaro não decorre propriamente da gravidade objetiva dos elementos que lhe são imputados, mas em larga medida da circunstância de ser pai daquele que os órgãos de persecução apontam como principal personagem da investigação. Fecha aspas, foi o que disse Gilmar. Quer dizer, está dizendo assim que o André Mendonça está prendendo os familiares do Daniel Vorcaro para arrancar a delação do Vorcaro e não por eles estarem envolvidos e por terem tido esse envolvimento apontado minuciosamente, em detalhes, pela Polícia Federal. E, inclusive, em relação ao sicário, aquele que acabou morrendo naquela circunstância um tanto obscura, supostamente, alegadamente se enforcando com uma camisa de detento ali,
mais envolvidos ali com o sicário na intimidação de outras pessoas que poderiam trazer à tona informações comprometedoras para o Vorkar e com ligações também com as transações financeiras desse grupo. E aí o André Mendonça, eu vou mostrar só um trechinho, mas que é perfeitamente ilustrativo e emblemático de como ele não se deixou intimidar pelo Gilmar. Pode soltar. E minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva. Para isso se prende. Pois é, ele está explicando justamente por que se prende preventivamente alguém. Então, você tem eventuais cometimentos de crimes ou você tem o risco aí de destruição de prova, risco de fuga, risco de coação de testemunha, etc., que são aí os pré-requisitos da prisão preventiva decretada por ele com base em argumentos que foram colocados na sua decisão, mas que são ignorados pelo Gilmar Mendes. E repare como existe uma esperança do Daniel Vorkar. Se o Gilmar pede vista, se o Gilmar devolve, se o Gilmar vota para aliviar os familiares, para que eles vão para a prisão domiciliar, por que o Vorkar entregaria logo um monte de gente poderosa na sua proposta de colaboração premiada? Eu repito, parece que ele está enrolando com a esperança de que ministros do STF aliviem os seus familiares e, no embalo, ele consiga impetrar ali um agravo, etc., e ter o mesmo tipo de alívio e ir para a prisão domiciliar sem ter que entregar ninguém. Essa esperança me pareceu muito forte no Vorkar ao longo desses últimos meses, como eu tinha apontado aqui. Só que o Cássio Nunes Marques, que está aí bastante pressionado, porque foi apadrinhado pelo Ciro Nogueira, que está com o rabo imensamente preso nesse escândalo, ele, diante de todos os elementos fartos e que foram levados a público agora com a retirada do sigilo do relatório da PF, acabou pressionado, no bom sentido, a fazer o certo, a dar o terceiro voto da turma a favor da manutenção da prisão, mesmo que não tenha sido um voto muito convincente. Não, ainda preciso ler, mas confio no relator e tal, não sei o quê, etc. Um voto um tanto destrambelhado, assim, que eu vou analisar com maior cuidado, porque ele acabou de acontecer nos próximos dias. Mas o Cássio Nunes Marques votou pela manutenção da prisão do Henrique Vorkar e do Felipe Vorkar, 3-1, portanto, Dias Toffoli se declarou impedido e agora eles ficam na cadeia. Vamos ver se isso vai mudar em alguma coisa a posição do Daniel Vorkar, mas que o Gilmar já está tentando plantar elementos aí para depois colher nulidades, está. Vamos ver se ele vai ter apoio de outros ministros em plenário, mas na turma, com essa posição cambaleante, vacilante do Cássio Nunes Marques, nesse momento se mantiveram as prisões. Vamos ver se mais adiante isso vai continuar acontecendo dessa maneira. A gente não pode perder a vigilância, mesmo em tempos de Copa do Mundo. O André Mendonça relatou algo que já tinha sido noticiado na imprensa pelos jornalistas aí de bastidor do Poder Judiciário e que agora está confirmado de viva voz pelo Mendonça, de que veio um advogado fazer a proposta ali para ele de uma delação seletiva. E é justamente aquilo que a gente critica. A gente quer, você não quer, Tramontina, que o Daniel Vorkar entregue tudo que sabe a respeito de todos os seus comparsas. Mas delação seletiva, e olha a cara de pau, o sujeito aí propor para um ministro da mais alta corte do país uma delação seletiva. E olha só o que o Mendonça relatou sobre esse episódio. Pode soltar. Me chegou uma proposta por um advogado. Perderam o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. Delação seletiva, comigo não. Tá aí o André Mendonça afetando essa firmeza. Vamos ver se ele vai ter ao longo de todo esse processo. E aí o último vídeo curtinho também é o André Mendonça dizendo, e isso é
Isso é, de certa forma, novo, pelo menos desde os tempos em que o Barroso enfrentava o Gilmar, depois acabaram dando abraço e tal, etc. Quando Barroso assumiu a presidência da corte, eu até criticava o excesso de corporativismo, toda essa aliança contra o bolsonarismo. Bom, uma coisa é você julgar de acordo com aquilo que é a previsão legal, outra coisa é aquele corporativismo desses ministros do STF. Mas teve um momento que o Barroso criticava as articulações políticas de Gilmar Mendes. E agora, o Mendonça, sem citar o nome do Gilmar, falou que ele está vendo o pessoal do sistema operando, querendo aliviar a barra desse pessoal, e ele está assistindo aos movimentos. Olha só esse trecho, pode soltar. A defesa até apresentou a primeira proposta de delação. Eu não quis acessar, ministro Gilmar. Entendeu? Até porque há uma perspectiva, parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. Eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. Eu não sou cego, eu estou acompanhando, estou assistindo aos movimentos. Tem todo um sistema que atua para criar vício, para criar, vamos dizer assim, para plantar a nulidade processual. E eu, nas minhas análises ao longo dos últimos meses, Tramontina, estava apontando que Gilmar Mendes é uma dessas pessoas que atuam ali para trazer uma alegação que possa ser utilizada lá na frente em caso de necessidade, para anular tudo, para varrer a sujeira para debaixo do tapete, para fazer o que já aconteceu com numerosos escândalos aqui no Brasil. Então tem esse elemento. Por que eu quis fazer essa pauta, Tramontina, antes da condenação do Eduardo? Porque você chegou perguntando, vem cá, o Alexandre de Moraes já explicou o contrato da esposa dele. E aí você vê o Mendonça relatando que tem gente propondo fazer uma delação seletiva aqui e tal. Umas coisas estranhas, tu tá falando umas coisas estranhas pra mim. Será que a delação seletiva não é aquela que deixa de entregar elementos comprometedores sobre autoridades tão poderosas quanto, talvez, quem sabe, supostamente, sempre data velha, Alexandre de Moraes? Quer dizer, essa é isso que acontece nas sombras da República, Tramontina. É muito grave, na minha avaliação, o estado, em termos de ética, de moralidade desse país. Como disse o Mendonça, se perdeu completamente o pudor, se é que um dia essas pessoas tiveram. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.